Olá, meus amigos, bora vencer. E aí, tudo bem? Ó, quando eu tava no ensino médio, eu tinha uma colega e ela tinha mais ou menos 15 anos, a gente tinha uma idade, acho que parecida. Ela não era da minha sala, não, mas era amiga do colégio. E aí, ela contou a história do pai dela e o pai dela tava bebendo muito e aí começou a ter muito problema, né? E aí eles foram no médico e o médico falou pro pai dela que se ele continuasse bebendo, ele ia morrer. Ele falou, ó, daqui até nesse ponto aqui é reversível o seu caso. Dá pra você parar agora, dá pra gente reverter isso aí. Mas se você continuar bebendo, aí não vai ter o que fazer. E aí, um certo dia eu tava. Aí ela não contou a história, né? E tal, tava meio chateado. Aí um dia eu tava lá perto da casa dela, assim, né? Era uma avenidazinha. Eu tava numa lojinha, eu não lembro o que eu tava fazendo nessa loja. E na frente da loja tinha um bar. E aí quando eu olhei assim, era o pai dela, né? Bebendo, né? Aí eu fingi que não vi, só vi, pô, que ele tá bebendo lá. E aí, quando eu saí, tava sendo assim, ela tava vindo, né? Mas só que ele tava sentado de uma maneira que ele tava meio de costa. E ele não viu. Aí um amigo dele viu e falou, tipo assim, gente, ó, sua filha tá vindo ali e tal, não sei o quê. Aí eles pegaram e esconderam, assim, as bebidas. Aí ela passou, cumprimentou ele e tal, não sei o quê. Aí ela passou por mim também, me cumprimentou e tal. Eu pensei, isso eu não falei nada, pra não falar que ele tava bebendo, não tem nada com isso, né? Não achei que era certo eu falar. E aí ele não ouviu a família dele, né, que pedia para ele parar, não ouviu o médico, não ouviu ninguém, continuou. E aí eu lembro que evoluiu para cirrose, depois para câncer e ele morreu, né, um ano e meio, infelizmente ele morreu, né, foi bem triste, bem sofrido, mas ele morreu. O que eu me falar desse caso, né? Porque às vezes a gente precisa dar o quê? Um passo para trás. Às vezes nossa vida está indo para o precipício, está indo para o buraco e a gente não está vendo. E a gente tem que perceber e entender que a gente precisa dar um passo para trás. Não só nessas situações. Tem situações que parecem boas e vão ser ruins lá na frente, que a gente precisa dar um passo para trás também. Porque às vezes é uma palavra que você falou e destruiu tudo, é uma atitude que você teve, destruiu tudo, é uma coisa que aconteceu, uma atitude, uma coisa que você deixou passar e foi. E aí acabou tudo e destruiu tudo e você só vai ficar com as consequências, né? Então, assim, é muito importante ter essa coisa de dar um passo para trás, dar um passo para trás sempre que você estiver numa situação e você tem que pensar, pô, isso vai me arrebentar lá na frente, então, pô, vou dar um passo para trás. Ou quando você tá nervoso, que você quer falar tudo que você quer falar, pô, passo a falar isso, eu vou dar um passo para trás. Então, isso tá me ajudando muito, eu tô aprendendo, né? E tá me ajudando muito, pô, vou dar um passo para trás. Porque um dia desse eu tive uma discussão uma pessoa, e depois eu fiquei pensando, cara, por que eu não. Eu quis defender meu lado, mas por que eu não dei um passo para trás? Por que eu não fiquei quieto? Tem que me poupar muita coisa, entendeu? Então, assim, dar um passo para trás é importante. Certa vez eu tava indo pra na Anhanguera, né? E na Anhanguera, indo de Jundiaí para São Paulo, tem umas curvas aqui meio precisa de atenção. Tem uma curva específica aqui para São Paulo que tá lá, pista, curva perigosa, não redobre a atenção. Então, você tem que ter um pouquinho de atenção, né? Você tem que redobrar a atenção um pouquinho. Então, eu tava indo até no carona, não tava dirigindo nesse dia. E aí, eu tava assim, e aí quando eu vi passar do lado, a hora que eu olhei assim pro lado, eu já nem vi, né? A hora que eu olhei pra frente, a moto tava lá na frente, que era um pouquinho de reta, né? E aí, quando a gente foi chegando num determinado ponto, tinha uma placa lá, curva perigosa. E aí, quando a gente passou lá, o cara que passou por mim, eu vi uma cena, eu fiquei uma semana pra esquecer aquilo, né? E o cara morreu, infelizmente, se arrebentou todo. Por que eu tô falando isso? Que ali, não só ali, em outros lugares também, quando você está dirigindo na estrada, tem as placas, né? Tipo assim, ó, redobre a atenção, curva perigosa, alto índice de acidente, né? Então aí você meio que faz? Você vê aquele sinal e aí você diminui a velocidade e você faz a curva do jeito na velocidade permitido e segue em paz. Agora, se você passa por lá e ignora aquilo, infelizmente você passa ali rasgando a 130, entendeu? Infelizmente pode acontecer o pior.
os sinais, as placas, eles não têm aquela placa ali de trânsito, ó, cuidado, curva perigosa, índice de acidente, ele não tem o poder de fazer aquilo que só você pode. Aquela placa ela tem o poder de te alertar, mas ela não tem o poder de mudar o seu comportamento, mudar o seu estilo de vida, mudar o que você está comendo. Ele não tem o poder, entendeu? É só para alertar. Agora, quem tem que diminuir a velocidade é você. Então, é o que eu falei, se você ali, perigo, cuidado, você diminui a velocidade, você vai no trecho que tem que fazer ali a velocidade permitida, você faz a curva direitinho, você segue em paz, entendeu? Então, os sinais, eles são só para te alertar. Agora, o poder de mudar é seu. Eu tinha uma colega, quando eu vim morar aqui em São Paulo, ela contou a história da mãe dela, que eles moravam em Morato, né? E a mãe dela ia todo dia para São Paulo, uma região bem pouco distante lá de São Paulo. Então, era um estilo de vida estressante e uma alimentação ruim e muito tempo no trem, tudo. E aí começou a dar problema, e eu fui no médico e aí estava numa situação bem avançada. E aí ela tentou mudar. E quando ela tentou mudar, já não dava mais tempo. Felizmente ela faleceu. Então, assim, hoje você ainda tem tempo de mudar. Entendeu? Você ainda tem tempo de fazer o que tem que fazer para mudar a sua vida. Às vezes é uma alimentação, às vezes é uma atitude, é porque não interessa, você sabe. Então é isso. Dê um passo para trás, é isso que eu queria falar. Dê um passo para trás sempre que você achar que você está indo para uma situação e você sabe que ele vai destruir sua vida e você precisa mudar. Os sinais, um vídeo que você vê, alguém que te alerta, isso não tem o poder de fazer nada. O único que tem o poder de mudar é você. Então, dê um passo para trás. É isso aí, Júnior. Galera, tamo junto, valeu.